Olá, boa noite a todos. Olá, Tiago. Vou esperar um pouquinho para as pessoas irem entrando. Samila, boa noite. Samila participou de uma live há umas semanas atrás. Marcília, nossa convidada. Então, gente, começando a live de hoje. Hoje é 5 de outubro de 2022. Já vão ser 7h30 da noite. Olá, Tani. Nosso tema de hoje é sobre Alzheimer e estratégias na comunicação. Vou chamar aqui a Marcília para entrar no vídeo. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para pôr ela. Peraí, saiu aqui. Será que é isso aqui? Achei. Convidar. Pronto. Já mandei aqui para Marcília. Aí ela só aceitar para ela entrar. Ela chegou. Boa noite, Marcília. Boa noite, Samanta, tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigada por aceitar esse convite. Eu que Espero agradeço. que seja útil, né, a todos que estejam assistindo, que vão assistir, né, após, né, que vai ficar gravado o vídeo. Só para introduzir um pouco o assunto, né, sobre o Alzheimer, na verdade, as demências, né, no geral, acaba que serve para todas as demências que existem. A conversa de hoje que a gente vai ter. Eu olhei hoje no site do Ministério da Saúde, né, sobre a estatística no Brasil, sobre a demência, né? Quantas pessoas será que tem demência só no Brasil? E no site da bvsms.saude.gov.br fala que tem cerca de 1,2 milhão de pessoas que vivem com alguma forma de demência. E em todo o mundo, esse número chega a 74,7 milhões de pessoas. E esse número só tende a crescer mais, né? Com o envelhecimento da população, é a tendência. Apresentando um pouco, né, a Marcília, ela é palestrante e mentora em comunicação não violenta, trabalha dando palestras em várias empresas, né, sobre esse tipo de comunicação. Mas eu queria que você se apresentasse, Marcília, contasse um pouco do seu trabalho, um pouco sobre você, antes da gente começar as perguntas mais específicas. Então, vamos lá. Boa noite, né, a todos. Boa noite aí, Samanta. Agradeço a oportunidade, né, porque é um assunto necessário, né, não é, Samanta? E a gente não sabe qual é a família que vai precisar passar por isso, né? Então, acho que é importante. Minha mesmo foi pega de surpresa. Bom, eu sou formada em administração e pedagogia, sou professora do Fundamental 1, trabalho com crianças e sou uma pessoa que acredita muito nas relações e que a gente pode sim melhorar a qualidade das nossas relações através da comunicação. E eu conheci a comunicação não violenta, me apaixonei por ela, ela é a solução para 90%, eu te falo até que 99% dos nossos conflitos. Porque a comunicação não violenta, ela traz para a gente uma nova forma de se comunicar. Que, aliás, nós temos grandes exemplos de muito tempo da humanidade que já praticava a comunicação não violenta, mas a gente não sabe. Então, como eu acredito nas relações, eu acho que a gente pode transformar vidas com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente sabe, eu procurei formação e, diante das palestras, me foram solicitadas mais técnicas, né, de como desenvolver, como trabalhar. Criei a mentoria também, que a gente desenvolve nessa mentoria, tanto para um campo corporativo quanto para o pessoal. As técnicas, o autoconhecimento, porque é muito necessário o autoconhecimento, a gente não consegue mesmo desenvolver a comunicação não violenta se a gente não se conhecer um pouco, né? Entender o que nos irrita, o que nos tira do sério. E comecei a perceber, tanto na minha própria vida como na vida das pessoas, que a gente traz realmente mais leveza, a gente descomplica as relações, a gente consegue ter aí
qualidade mesmo nas relações profissionais e pessoais. E isso é assim, um tema que é importantíssimo, né? Que eu sempre falo com os familiares, né? Dos meus pacientes que têm Alzheimer e outros tipos de demência, a importância que é a forma como você comunica com o idoso, né? Que isso vai fazer toda a diferença no controle de sintomas, principalmente de comportamento, de teimosia, irritabilidade, ansiedade, tudo isso. Para começar, né? Eu acho que a gente tem que responder a pergunta. O que é comunicação violenta, né? Será que é só quando você xinga, grita, fala alto? O que é comunicação não violenta, Marcília? Explica para nós. Vamos lá. Como você disse, a gente pensa que a comunicação violenta é só quando a gente está brigando, xingando mesmo, né? Não. A gente consegue ser violento falando baixo. A gente consegue ser violento com o olhar. A gente consegue ser violento num toque. Então, nós temos várias formas que a gente consegue ser violento e que a gente acha que não está sendo, né? Um olhar, por exemplo, de quando você ignora uma pessoa, é uma violência. E a gente tem essa comunicação não verbal, né? Às vezes eu falo com você baixinho e educadamente, mas eu falo de uma forma onde eu vou te ofender. Então, é uma violência, né? Eu estou falando com a educação, eu estou sendo ali, né? Mas o que eu te falei, a intenção do que eu te falei, traz para você sentimentos, né, que geram emoções que vão ser boas ou ruins. E essa comunicação violenta, que ela é velada, que não é aos gritos, né, que não é com as palavras que realmente a gente sabe que ofende, ela é muito prejudicial. Porque às vezes as pessoas vão guardando aquilo, vão passando por aquilo ali, elas não identificam como uma comunicação violenta e começam a levar aquilo que ouviu até para a própria vida dela, achando que aquilo é verdade, aquilo que ela escutou é verdade, que não tem como mudar, que não tem como fazer. E aí causam outros transtornos mais psicológicos e que lá na frente resultam em coisas, em situações mais complicadas e a pessoa não lembra sequer onde aquilo começou. Uhum. É importante você falar isso, porque às vezes fala sem querer, né? Às vezes você acha que está ajudando, né? Fala assim, não, eu tenho que mostrar para ela que ela tá errada ou que não é dessa forma. E aí fala de uma forma assim, não é xingando, não é falando alto, mas falando de uma forma que traz esse sentimento negativo, né, para a pessoa que se sente mais, não sei se humilhada, né? Mas se sente mal, né? A forma, às vezes, de chamar a atenção. Por exemplo, né? Às vezes você fala com o filho, com o marido, a esposa, de uma maneira que você quer um auxílio, uma ajuda, mas aí você fala, mas ninguém faz nada nessa casa, você não presta para nada. E às vezes você fala isso, não, mas eu só coloquei como eu me sinto, mas o você não presta para nada, ele leva um sentimento carregado ali na pessoa que ouviu, eu não presto para nada, né? Então a gente precisa com o que a gente fala profissionalmente, né, nas empresas, a forma que as pessoas são cobradas, como elas às vezes são cobradas e já estão ali no clima de tensão, de pressão, e a pessoa fala, mas eu não tive a intenção. Mas toda fala tem uma intenção, e a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa pensar como que o outro vai ouvir aquilo que eu estou falando. E continuando nessa linha, Marcília, como as pessoas erram na comunicação, mais especificamente com o idoso, mas pensa que não tem nada demais falar daquela maneira, como falam? Pois é, Samanta, esse é um ponto importantíssimo. As pessoas que me acompanham sabem, né? Meu pai, como eu te falei, a gente foi pego de surpresa, porque meu pai sempre foi muito bom de memória. A gente poderia imaginar que o pai tivesse qualquer doença, né, da idade, menos o Alzheimer, porque ele sempre teve uma memória muito boa. Então, essa forma de comunicação, ela faz uma diferença enorme na vida do paciente. Primeiro, porque é uma doença que ela afeta toda a família, né? Não só o paciente. Se afeta toda a família, já mexe com o nosso emocional. Então, eu te falo que a primeira coisa que precisa existir em uma casa, em uma família, onde tem
paciente com Alzheimer é amor incondicional e paciência. São as duas palavras-chave para que você consiga trazer para esse paciente qualidade de vida. E a gente, uma coisa assim, importantíssima, eu não posso trazer meu pai, né, a minha mãe, a pessoa que eu tenho em casa, para o meu mundo. Porque a partir de agora, eu tenho que entrar no mundo dele. Não tem condição de querer fazer com que ele entenda o que eu quero que ele entenda. Eu tenho que primeiro conhecer a doença. Quando meu pai começou a desenvolver, eu pesquisei muito, fui atrás de muita informação. Eu sou esse tipo de pessoa que busca informação de tudo, né? E aí eu fui percebendo algumas coisas que a gente precisaria fazer. E uma delas é que não é mais sobre ele. É sobre eu entender a situação dele. Então, eu preciso entrar no mundo do paciente com Alzheimer. Eu não vou conseguir ensinar para ele as coisas, mas porque ele não vai aprender. A gente tem que ter consciência que o Alzheimer ele é uma doença progressiva. E que as coisas que aquela pessoa, aquele ente querido, faz, ele não está fazendo para nos provocar, ele não está fazendo para nos desafiar, por teimosia, porque eles têm essa fase que para a gente parece ser teimosia, mas não é teimosia. Então, eu tenho que entrar no mundo desse paciente. E eu preciso ter um olhar de amor, colocar amor nas minhas palavras, e colocar amor na minha comunicação não verbal, que é no toque, na forma como eu vou conduzir a situação, né? Então, às vezes, no início, a gente começa a pensar, às vezes, que o idoso está ali, está brincando, né? Finge que está brincando com você, e não é fingimento, a gente tem que levar a sério, né? Ele está com demência, ele entende ainda no início algumas coisas, mas ele vai fazer coisas que ele não faria no seu estado normal, né? Eu presenciei, né? A gente vivenciou isso na minha casa. Meu pai era uma pessoa muito certa, então, às vezes, ele engatinhava, né? Tá brincando. E uma coisa primordial é ter bom humor, sabe? A gente precisa ter bom humor nessas situações. Quando eu falo humor, não é a questão do deboche, mas é a questão da gente entender que aquilo que ele está fazendo, ele não faria na situação normal. Então, muito do criar com meu pai era esse. Eu sei quem é meu pai, eu sei que ele não faria isso. Por que ele está fazendo? Mas eu vou brigar com ele porque ele está engatinhando na rua? Não. Vou levar no bom humor, vou chegar perto, toque, eu vou encostar, pai, vou tá machucando o joelho, vamos caminhar. A gente tem que conduzir esse idoso de uma maneira amorosa, carinhosa, falando sempre de frente, não falar atrás dele, né? Porque quando a gente fala atrás, às vezes ele não vai escutar. E lembrar que ele vai ter um processo mais lento do entendimento daquilo que eu falei. Então, se eu falo, vamos caminhar, vamos tomar um banho, vamos jantar, ele não vai responder automaticamente. Então, a gente precisa desenvolver. Eu falo, Samantha, que o Alzheimer foi uma doença que me ensinou muito, muito a minha família, e que ela é realmente a doença que nos coloca para praticar o verdadeiro amor e o mais puro amor. Porque você vê aquela pessoa amada, aquela pessoa querida, fazer coisas que ele não faria, ou agir com você de uma forma que ele não agiria, porque ele nunca agiu. E você tem que olhar para ele e entender, ele já não sabe mais, né? Quem ele é, quem é aquela pessoa que está com ele, mas você tem que olhar e falar, eu sei quem ele é. E eu sei que não é ele que está fazendo isso comigo. Então eu preciso ter a paciência e esse olhar de amor, de carinho. Tem as fases agressivas, mas que nem sempre é uma agressividade porque ele é agressivo, né? Tem mudança de humor, são várias alterações. Pensa, né? Como que funciona aquela cabeça? Eu te falei, meu pai engatinhou na rua. Quando meu pai faria isso? Nunca. Então, eu não posso jamais falar assim, tá brincando comigo, só pode. Não, isso ele tá... Não, gente. Você entender, sim, que ele está fazendo, que faz parte do processo. E que para eu conseguir tirar ele daquela situação, eu tenho que trabalhar com ele com paciência, com amor, com bom humor, de ouvir, entrar na brincadeira, entrar no mundo dele. Só que a gente entra trazendo para a gente essa consciência
de que aquilo ali não é o adequado realmente para ele fazer. Mas eu não vou falar, não se faz isso, pai. Que isso? Olha o que você está fazendo. A gente está passando vergonha. Ele não sabe que ele está passando vergonha. Uhum. Sim, É. e acaba sendo estressante para a família, né? Para a pessoa que está passando por isso, para o idoso, e dependendo da forma que você fala, igual essa segunda forma, né? Você está passando vergonha, isso vai deixar ele chateado, pode deixar ele mais irritado, vai ficar angustiado o dia inteiro, deixar Sim. de comer, não querer conversar mais, se fecha, né? E fica pior a situação, né? Mais do que já estava. Essa observação ela é muito importante. A gente precisa observar muito o paciente idoso ali que está, né, desenvolvendo Alzheimer no início ou que já está mais no nível mais intermediário, mais avançado, porque nem sempre ele não vai saber falar com você em algum momento. Ele não vai saber te falar que está com sede, ele não vai saber te falar que está com fome. Então a gente precisa conhecer esse ente querido novamente, entender o olhar, entender os movimentos, né? O meu pai, ele tinha uma dificuldade de aceitar, por exemplo, que a gente ficasse pegando nele. Porque ele sempre foi Uhum. muito. Então, quando a gente às vezes queria pegar muito, ele batia, dava de braço, né? Não, sai pra lá. Mas por que ele não gostava daquilo? Então, isso era agressividade? Não. Ele está querendo sossego. Né? Por quê? Porque está me pegando. Ele não entende aquilo. Então, a gente precisa entender. E a gente precisa começar a conduzir essa convivência de maneira leve, porque a gente sabe que não é uma situação fácil para a família. A gente tem que pensar muito na pessoa que cuida. Então, a família ela é primordial nesse momento. Se é uma família maior, todos da família têm que ser envolvidos, Samantha. Estou aproveitando aqui, tem pessoas ouvindo a gente. Não tem como deixar ninguém de fora. Todos da família Uhum. têm que ser envolvidos. E a gente tem que pensar que a sobrecarga de uma pessoa que cuida de uma pessoa com esse tipo de problema, ela não é fácil. Então, a gente tem que dividir as tarefas, a gente tem que dividir a situação. A gente precisa cuidar daquele que cuida. Porque senão ele Uhum. vai perder a paciência em algum momento, porque ele está cansado. Né? E eu falo muito assim, quando você divide, quando você está carregando uma coisa pesada, né? Vai fazer uma mudança, vai carregar um sofá, uma geladeira, você não carrega sozinho. Você tem um Sim. auxílio que fica mais leve, né? Então, esse tipo de situação a gente precisa dividir. A gente precisa compartilhar. E todos precisam entender que é o momento de união. União. Eu te falo que assim, eu fui muito abençoada, porque na minha família a gente são só 4 filhos, tem a minha mãe, e durante muito tempo fomos só nós 4, nesse revezamento, ajudando a minha mãe de alguma forma, até que a gente entendeu, e a gente conversou com a minha mãe, porque a minha mãe tinha aquela coisa de esposa, de que ela tinha que cuidar dele, mas ela também não tinha condição. Uhum. Ele é um homem muito forte, então às vezes ele empurrava a gente. Se ele empurrasse minha mãe, ela não ia conseguir levantar se ela caísse. Então a gente foi conduzindo, inclusive para minha mãe, aquela fala de que ela precisava de mais alguém para ajudar, umas vezes que todos os filhos trabalhavam durante a semana, mas sempre mostrando para ela que a gente estava ali, que a gente estava junto com ela, né? Que ela não estava sozinha, e um irmão apoiando o outro, um irmão junto com o outro, em alguns momentos que a gente via situações que eram difíceis. A gente estava ali sempre apoiando. Uma coisa que funcionava legal comigo e com meu pai, eu já dava dica para os meus irmãos. Eles faziam algo e me davam a dica. Porque não existe um padrão. Cada um vai Sim, e desenvolver. vai mudando, né? À medida que a doença vai avançando, o padrão muda. E você tem que conhecer ele de novo. Esse momento, a gente tem. Por isso que eu falo que a gente tem que criar conexão. Ah, mas já é um familiar, meu pai, você não tinha conexão? Tinha. Mas agora é uma conexão diferente, porque eu preciso entender o olhar dele. Eu preciso entender a inquietação dele. Por que ele está inquieto, né? Por que ele está nervoso? Por que ele está mais quieto? A gente precisa ter essa conexão, observar movimentos, o toque, comunicação não verbal com o idoso, ela é muito importante. É aquele toque de carinho, de você pegar na mão, você mostrar que está aqui. Uma coisa também que é importantíssima, porque às vezes, principalmente no processo inicial, né, Samantha? Eles podem ficar constrangidos em alguma situação, né? Eles começam a Uhum.
desenvolver de uma maneira que eles não têm mais condição de ter certas ações. Por exemplo, trocar uma roupa. Até um certo nível, eles vão trocar de roupa. Mas vai chegar um momento que ele não troca mais de roupa, ele não sabe mais que ele tem que trocar de roupa. Assim como ele não sabe mais que ele tem que escovar um dente, que tem que tomar um banho, e a gente tem que fazer esse processo, acompanhar nesse processo, né? E aí, naquele momento que você pensa no banho, na troca de roupa, pensa, ele vai ficar nu, meu pai ficou nu na minha frente. Isso pode constranger. Então, o que eu falo muito? Fala com ele que você está cuidando por amor. Olha, pai, eu estou aqui com você. Eu estou cuidando de você. Eu te respeito muito. Mas eu estou fazendo isso aqui por amor, porque hoje o senhor não consegue fazer sozinho. Então, a gente sempre colocar, falar mesmo, falar. Falar para que eles ouçam, sabe? Eu estou fazendo isso por amor, eu estou cuidando do senhor, eu estou com o senhor, com a senhora, né? Eu estou com você por amor, isso é cuidado. Eu te respeito muito, mas isso é cuidado. E levar a coisa de uma maneira, nada... Por exemplo, se você quer trocar uma roupa bruscamente, né? O paciente de Alzheimer, ele assusta com tudo. Para ele, tudo é diferente, né? Ele sabe disso. Então, se você chega já para tirar uma blusa e vai tirar de uma vez ali, ele vai assustar, aí ele fica agressivo. Então, você vai falando, vamos colocar o pijama, vamos trocar de roupa, vamos tomar o banho. Você vai dando essas dicas. E a rotina? A rotina é... O início, a gente tentava dar banho no meu pai, às vezes, à tarde ele já estava mais agitado, então a gente tinha uma certa dificuldade para conduzir para o banheiro, o banho não era tranquilo. Aí, a partir do momento que, com o acompanhamento médico, né, o neurologista que foi acompanhando, o geriatra, iam também dando dicas que a gente precisa desse apoio, a gente foi percebendo que ele precisava de uma rotina que vai indicando para ele o que acontece. Então, a gente passou a dar o banho na parte da manhã. Ele acordava, a gente acordava ele na cama. Tranquilidade, trazendo muito amor para ele. Então, a gente ia falando, ali ele já sentava, a gente já tirava ali o pijama, ele já levantava, chegou a um ponto que era tão automático que ele já caminhava para o banheiro, ele já sabia que ele tinha que ir para o banheiro. Então, até a gente entender isso, a gente passou por algumas dificuldades, por falta de conhecimento. Não porque ele deu trabalho, é porque a gente não sabia. Não. Faz parte do processo de aprendizado, né? Eu acho que de todas as famílias. E no início, até porque que eu percebo, né, quando tem o diagnóstico, né, quando está muito recente assim, para a família, para o paciente, é um baque muito grande. E muitas vezes o início é até difícil da gente, até orientar o início de uma rotina, eu percebo que eu sinto essa dificuldade no início, porque a família ainda precisa conhecer o pai ou a mãe como que é agora e se conhecer no sentido assim de saber como é que eu vou lidar com isso agora, né? De cair a ficha e de ver como que vai ser a atitude daqui para frente. Porque é depois disso que a família consegue se organizar para até instituir a rotina. Isso assim, é muito comum em todas as famílias. Eu observo esse processo mesmo, né? Que faz parte do aprendizado. Acho que ninguém a família que não tem, né, nenhum caso de Alzheimer e tudo, é um baque, né, muito grande, igual você mesmo falou. E tem muita coisa que é desconhecimento, né? E que com o aprendizado isso vai caminhando, né? Vai melhorando. Uma pergunta que eu tenho agora é com relação à comunicação não verbal do toque. O que seria, entre aspas, né, o toque errado? Que poderia, às vezes, dar ruim, né? Importante, olha para você ver. O que seria o toque errado? O idoso com Alzheimer, ele precisa ser protegido. A gente precisa cuidar dele. Então, muitas vezes, na nossa ânsia de proteger e de cuidar, se ele está andando ou se ele vai pegar algo que quebra, que pode machucar, a gente toma de uma vez, né? Esse tomar de uma vez, esse movimento brusco, esse movimento onde ele assusta com você, pode dar errado. Então, o que a gente tem que fazer? Por mais que seja perigosa a situação, a gente tem que tentar aproximar de uma maneira tranquila, conversando,
Aí você encosta ali, vamos supor que ele pegou algo de vidro que pode cair, que pode quebrar. Aí você fala, olha que bonito, não é, pai? E ali você já vai pegando com sua outra mão, vai conversando, vai mostrando. Porque se você tomar de uma vez, ele assusta, não vai entender que você tomou por proteção. Ao contrário, às vezes ele vai falar assim, mas sim, eu não posso nem segurar o que eu quero, né? Ele não sabe do perigo daquilo ali. Então, a gente sempre tem que pensar que todas as nossas ações, para ele, vai dizer alguma coisa que não é com o nosso entendimento. Porque, às vezes, no momento desse, ele pode sim partir para cima de você, porque ele quer pegar aquilo ali, porque ele quer fazer determinada coisa. E aí a gente pega e parte assim, mas não pode, eu estou te protegendo. Não, ele não entende. Ele não vai entender. Uhum. Então, a gente precisa falar sempre o que eu falei, colocar amor nas palavras, vai conversando, aproxima, tira aquilo ali. Mas de uma maneira que você está tirando sem arrancar da mão dele. Uhum. É lógico que a situação onde o paciente vai cair, a gente não consegue ter essa tranquilidade, se parte para cima. Mas eu falo que tem situações que a gente erra e a gente poderia ter sido mais cauteloso, mais amoroso, né, nesse toque. Gosta muito, tipo, se você pegar na mão, fazer uma massagem, o carinho mesmo no rosto, o sorriso, sabe, Samantha? Sempre conversar com esse idoso sorrindo. Porque aí, quando você fala com amorosidade, com suavidade, você se torna um perigo. Ele já não conhece as pessoas, ele já não sabe quem está ali, né? E aí, de repente, você fala num tom mais ríspido, num tom mais agressivo, eu não sei quem é essa pessoa é uma ameaça para mim. Então, ele vai agir de uma maneira que vai dar errado. Então, é manter esse sorriso no rosto, é lembrar sempre da cautela, do carinho, do cuidado, desse amor. E lembrando sempre que é por ele. Eu não tenho que trazer ele para o meu mundo. Ele não volta. Eu tenho que entrar no mundo dele. E qual que é o dano que a comunicação violenta pode trazer ao idoso? Aí a gente parte para várias coisas que podem acontecer, né? Tanto dele ficar mais quieto, acuado, num canto, enquanto tem entendimento ainda se achando ali um inútil, né? Que não presta para nada e que está dando trabalho para a família, né? Que tá sendo um peso, como inclusive ele realmente partir para a agressão para ele conseguir aquilo que ele quer, independente do que seja. Então a gente tem que pensar que ele não entende as coisas claramente, mas em algum momento ele pode ter uma lucidez. Porque isso, eu presenciei, algumas vezes acontecia. Meu pai, assim, depois que ele já tinha esquecido quem era a Marcília, em alguns momentos ele falava coisas comigo que ele falava com a Marcília. Então a gente tem sempre que ter esse cuidado e lembrar que, por mais que eu esteja cansada, por mais que eu sinta que eu não estou dando conta, toda reação agressiva ou essa comunicação violenta, ainda que seja em gestos, né, vai ter uma reação negativa para ele. Ele vai começar a se isolar. Então, às vezes, tem mais em família, né, que eles começam ali, né, filho, porque você não cuida da minha mãe, porque você não faz assim, comigo. A gente nunca deve fazer isso perto desse paciente. Mas ele não está entendendo. Entende, às vezes sente. Ele não vai falar, mas às vezes ele sente, ele percebe. Porque tem uma rotina na casa, o tom de voz, uma palavra que ele percebe o que aquela palavra quer dizer. Né? Porque às vezes você acha que ele não tem noção de nada, mas dependendo da palavra, ele sabe o que aquela palavra quer dizer. A gente não pode esquecer que ele tem uma bagagem, né? Apesar de ter esquecido uma bagagem. Então a gente tem que pensar que todas as nossas ações, principalmente a comunicação verbal e não verbal, vai trazer uma reação. E vai ser consequência do que a gente faz. Sim. Tem um comentário aqui da Samila. Muito boa explanação da Marília. Muito obrigada pela oportunidade, meninas. Vocês estão de parabéns. Tema relevante e importante
mas que as pessoas quase não falam. Muito obrigada, Samila. Agora vamos para a última pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser deixar nos comentários, pode deixar que Marcília responde. Então, como última pergunta, Marcília, como ter uma comunicação mais assertiva, né, com o paciente com Alzheimer e quais são os seus benefícios? Vamos lá. A comunicação assertiva começa naquele princípio que eu falei. Amor e paciência. Amor nas palavras. A gente sempre tem que lembrar que é nós que temos que entender esse paciente e não ele entender a gente. Então, parte desse princípio. Ele não vai aprender mais. Então, não adianta eu querer ensinar, né? Muito barulho, falar muito alto, ficar falando várias vezes ali com ele. Vamos tomar banho, vamos tomar banho. Isso desorienta o paciente. Então, a gente tem que ter ações, né? Saber conduzir dessa forma. Você traz tranquilidade para o paciente. Você traz segurança para aquele paciente. Ele sabe que ele está num ambiente seguro, ele se sente amado, ele se sente principalmente respeitado. Né? Então, assim, você vai trocar de roupa, fala, não faça sem falar, né? Eu vou trocar sua roupa, nós vamos tomar banho, nós vamos escovar dente, vamos colocar o sapato, vamos comer. Agora é hora do remédio. Eu ouvia muito, sabe, Samanta, às vezes as pessoas falando assim, nem adianta, né, visitar seu pai não sabe quem a gente é. É triste quando você escuta isso. Porque ele pode não saber quem é, mas o outro sabe quem é ele. E eu acho que isso é para toda a família que tem paciente, né, que sofre da doença de Alzheimer, isso é ruim. A gente tem que pensar que para o familiar é bom. E ele sabe, né? Igual, muitas vezes, às vezes, as pessoas ouviam que eu contava, como que você dá conta? Eu falei assim, gente, ele é meu pai. Eu sei quem ele é, eu sei quem ele foi, eu sei quem eu sou por causa dele, né? Então, a gente tem que pensar que ele tem que ter qualidade de vida. Uma vez que a gente não consegue melhorar para ele uma doença que é progressiva. Né? Uns podem ser mais rápido, outros podem demorar um pouco mais. A gente sabe que tem medicamento, mas que o processo vai acontecer. Então, a primeira coisa que eu falo que foi bom para mim, informar. Informação sobre a doença. Quando você falou do diagnóstico logo no início, que às vezes é difícil, eu acho que não só sobre o Alzheimer, mas qualquer outra doença, a gente precisa buscar informação. Informação séria, né, que a gente confie, para a gente entender o processo da doença. Quando você entende o processo, já é meio caminho andado. Porque aí você começa a entender que não adianta você forçar a barra, que não adianta você querer obrigar, porque ele não vai te entender. Então, essa comunicação assertiva, esse amor nas palavras, e principalmente o toque amoroso na comunicação não verbal, traz a qualidade que aquele paciente precisa. O sorriso, né? A brincadeira, o carinho no rosto. Porque é o que ele precisa agora. Ele precisa se sentir valorizado. Né? E a gente precisa saber que a gente está fazendo aquilo por amor. Então, quer ter qualidade de vida com seu idoso, né? Ou se for mãe, parente, às vezes não é nem mãe nem pai, né? Porque às vezes pode ser um sobrinho que cuida, um neto. Se a gente quer trazer essa qualidade para eles, a gente tem que pensar que eles precisam ter os dias dele felizes, tranquilos. Eles não podem viver num turbilhão de confusão, porque ele já está confuso, né? Sim. Muitas vezes ele está dentro de casa querendo ir embora para a casa dele. Olha que confusão, né? Então a gente precisa entender, está querendo ir para casa? Eu não vou ensinar para ele que ele está na casa dele. Uhum. Né? Então, você quer ir embora, pai? Então vamos embora para casa. A gente concorda com o que ele está falando. Porque não adianta a gente querer ensinar que aquilo está errado. Né? A gente sempre tem que lembrar que a melhor forma é a gente ouvir, não interromper o que eles estão falando. A gente escuta, concorda. Muitas vezes a gente repete o que ele falou para ele ter certeza que ele foi ouvido. É importante, né? Às vezes ele fala assim, vamos embora para casa. Aí você repete, o senhor quer ir embora para casa? Ele sabe que foi ouvido, que alguém escutou. Então, vamos embora para casa. Não adianta você falar, mas você já está em casa. Ele não sabe. Né?
A gente tem que pensar que o que ele precisa é de cuidado e de proteção. Esse cuidado e essa proteção tem que ser com amor e paciência. A gente não consegue isso na marra. E a gente Uhum. precisa cuidar de quem está cuidando. Então, assim, se é uma família maior, que fique muito claro que eles precisam dividir entre eles. Se é uma família pequena, onde não tem condição, né, de dividir entre muitos, e for possível colocar uma pessoa, um cuidador, a Samila está aí, né, gente? Eu vou até aproveitar, né, Samanta? A Samila, ela tem aí, ela trabalha ela cuida de pessoas, como ela fala, então ela tem rede de apoio aí, né, para as famílias. E então a gente coloca, se tiver condição, essa pessoa. Agora, se não tem essa condição, a gente precisa arrumar algum meio de que aquela pessoa que cuida tenha um momento de descanso. Porque se ela não tiver esse momento de descanso, em algum momento ela vai estressar e ela vai reagir de uma forma que não é positiva com aquele idoso que ela está cuidando. Sim, isso é verdade. É importante cuidar de quem cuida. Isso mesmo. Aí temos aqui, Bruna, parabéns para vocês. Tudo na vida é feito com amor. Acho que a palavra mais citada aqui foi amor. Gostei muito de conversar com você, Marcília. Foi muito Sim, bom, muito esclarecedora. Eu acho que eu vou deixar esse vídeo no feed depois do Instagram. Se você conhece alguém que precisa de escutar a Marcília, pode mandar, espalhar informação, né? Informação confiável é sempre bom para melhorar a saúde dos nossos idosos, né? sim. E uma coisa que é importante, né, deixar claro também, Samantha, é porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, tá tão difícil, é ruim ver meu pai assim. Não é fácil. Mas a gente tem que pensar que é uma oportunidade que a gente tem de cuidar desse nosso familiar, dessa pessoa que para a gente é tão amada, é tão querida, né? Eu tenho a oportunidade de cuidar, melhor do que não ter. Eu ouvi isso de uma Sim. amiga, às vezes eu contava para ela os processos que eu passava, e ela perdeu a mãe muito cedo, e um dia ela fez esse comentário comigo, Marcília, você comenta essas coisas, e eu fico pensando, eu me planejei para cuidar dos meus pais assim. E a minha mãe foi embora muito cedo, e eu não pude cuidar da minha mãe. Então, eu sinto falta disso. Então, assim, Uhum. olha para você ver, é uma oportunidade de você cuidar daquele seu familiar que precisa do seu carinho, que precisa do seu apoio, precisa do seu amor. Então, a gente está tendo oportunidade de aprender e de cuidar. Uhum. Isso mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigada, Marcília. Quem sabe depois, mais pra frente, né, a gente não faz outra live. Podemos É, fazer. muito obrigada por sua disponibilidade. Boa noite para todo mundo que assistiu. Agradeço, né, a todas as pessoas que estão aí. E depois, Patrícia, se tiver alguma dúvida, eles podem deixar no seu direct ou no meu, né? pode. E a gente já vai Podem saber o falar. que eles querem saber para que a gente possa marcar uma outra live, né? Para a gente estar discutindo isso aí. Sim, com certeza. Gente, muito obrigada a todos. Nós já passamos do horário, né? A proposta é sempre fazer uma live curta, exatamente porque tem gente que não consegue ficar muito tempo. Tempo, isso aí. Então, tá. Boa noite a todos. Viu? Peraí, vou encerrar.